Olá, seja bem-vindo ao Sala do Kaizen. Sou o Daniel Nunes e hoje, dando continuidade ao DMAIC na fase de definir, nós vamos olhar o indicador RTY, que pode ser uma das ferramentas utilizadas nessa etapa. RTY. O RTY ele é um acrônico de 3 palavras em inglês e é um tema muito pouco explorado, né? Não é um tema assim, não é comum a gente ver esse indicador, mas ele é um indicador muito importante, porque ele traz a probabilidade de uma peça passar na linha sem defeito. Ele mede, por exemplo, o percentual de peças que foram produzidas naquela linha, naquele processo, que não sofreu nenhum retrabalho. Ou seja, foi feito certo da primeira vez. E ele é um indicador que traz à tona as nossas ineficiências que nós temos no processo, relacionadas aí a retrabalho. E os processos quais são a característica dos processos que a gente pode adaptar e colocar o RTY? São os processos repetitivos, consecutivos e padronizados. Então imagina lá uma linha de produção, onde as pessoas estão trabalhando, ele é um processo repetitivo, consecutivo e padronizado. Vamos ver um exemplo agora para ficar um pouco mais claro isso que eu estou falando. Bom, vamos lá a um exemplo. Vamos supor que nós temos um processo com 5 etapas. Então, P1, P2, P3, P4, P5, né? Processo, P é de processo. Aqui é a quantidade de peças que entrou no primeiro processo. Então, tem 1000 peças que entrou aqui. O que está em vermelho com R são as estações de retrabalho. O azulzinho aqui é quantas peças do processo foram para retrabalho. Claro, a peça que ela foi desviada do circuito para retrabalho, ela pode virar sucata depois, enfim, né? Mas nesse processo aqui, a gente está considerando que entrou 1000 peças e no final saiu 1000 peças. Se alguma sucata tivesse acontecido, nós teríamos aqui um valor menor. Mas nesse caso, vamos supor, entrou 1000, saiu 1000. Bom, e como é que a gente calcula o RTY? Primeiro, a gente tem que ver o rendimento individual de cada processo. Vamos lá. Entrou 1000 peças no processo 1. Veio para retrabalho 100 peças. Das 1000 que entraram, 100 peças foram retrabalhadas. Para mim calcular o rendimento desse processo aqui, o que a gente faz? A gente pega o total de peças que foram para retrabalho, nesse caso foram 100, e eu divido pelo total de peças que entraram nesse processo. Nesse caso, a gente tem aqui 1000. Portanto, 100 por 1000 vai dar um rendimento de 90%. Beleza. Ok. Agora, para mim calcular o rendimento do processo 2, quantas peças boas do processo 1 vieram para o processo 2? Peças boas não. Peças que não foram retrabalhadas. Se entrou 1000 no processo 1, 100 foram para retrabalhos, então 900 peças chegaram ao processo 2 intactas, sem ter sofrido nenhum tipo de retrabalho. Então, para mim calcular o rendimento do P2, sendo que o P2, 200 peças foram para retrabalho. O que é importante aqui, né? A estação de retrabalho são as peças que tiveram os defeitos originados no processo, né? Então, as 200 peças foram originadas desses defeitos aqui no processo 2. Ok, então se chegou 900 peças aqui e 200 foram retrabalhadas, como é que eu calculo o rendimento? Eu pego lá 200, que foi o retrabalho, e divido por 900 peças. Importante, chegou 1000, porque as 900 que passaram no P1 mais as sem retrabalhadas, chegou 1000. Mas de peça boa, sem nenhum tipo de retrabalho, foram 900. Então aqui vai dar um rendimento de 78%. Vamos lá. Chegou no processo 3 aqui.
se das 1000 peças, 100 já foram retrabalhadas, 200 já foram retrabalhadas, quantas peças que não passaram por nenhum tipo de retrabalho chegou no P3? Chegou 700 peças. E quantas foram retrabalhadas no P3? 80. Então, para a gente calcular o rendimento, a gente pega as 80 que foram retrabalhadas e divido pelo total de peças certas da primeira vez, que foram 700. Isso daqui nos dá um rendimento de 88%. Bom, no P4, então descontando aqui 100, 280, chegaram 620 peças e 50 foram retrabalhadas. Então a gente vem aqui, 50 dividido por 620, o que nos dá um rendimento de 92%. E por último, no P5, então no P5, descontando todas as peças retrabalhadas, chegaram 570 peças, das quais 150 eu tive que retrabalhar. Então, 150 dividido por 570. O que nos dá um RTY aqui, perdão, dá um rendimento de 74%. Bom, e aí, como é que eu calculo o RTY da linha inteira? O RTY, ele é o produto, né, a multiplicação dos rendimentos individuais de cada etapa desse processo. Então é o seguinte, a gente vai multiplicar todos esses valores aqui. Isso vai gerar um RTY de 42%. Ou seja, 42% das peças que passaram por essa linha de produção, elas não sofreram nenhum tipo de retrabalho. Das 1000 peças, 420 passaram sem retrabalho. Então as outras 580 sofreram retrabalho. E toda vez que a gente tem um retrabalho, a gente tem o custo da mão de obra envolvida, a gente pode ter o custo de matéria-prima que eu tenho que trocar. Então tem todo um custo e com isso a gente consegue ver qual é o meu posto, qual é o meu processo que eu tenho mais defeitos, que eu tenho que trabalhar. Por que ele está aqui na fase do definir? Porque isso vai focar, qual etapa desse processo aqui eu tenho que trabalhar. Se a gente for ver, o P2 tem 78%, o P5 tem 74% de rendimento. Então a gente pode ver, de repente, trabalhar nesses dois processos. Isso nos ajuda a definir e a focar. E agora vamos dar uma olhada numa planilha que eu criei para RTY. Geralmente, né, as empresas, algumas empresas já têm um sistema, né, informatizado, vai calculando ali, vai tendo apontamento automático dos defeitos, RTY, mas tem alguns lugares que não tem ainda isso. E aí eu criei uma planilha que eu vou compartilhar lá no Instagram, mas eu vou mostrar ela agora aqui nesse vídeo. Vamos dar uma olhada? Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui é a planilha de RTY, caso você aí não tenha algum software, enfim, ou tenha um processo manual para medir esse cara, né, caso você queira implementar. Então a gente tem uma folha aqui, que é a folha de resumo, onde eu tenho aqui todos os processos. Nesse caso eu botei processo A, B, C, D e E. Então você vem aqui e descreve o nome do processo mesmo, né? E aqui você vai ter sempre, né, o rendimento, o RTY individual de cada processo. Então tem do dia, que não é dias, é dia. Então tem o rendimento do dia anterior, nesse caso aqui simulado, tá como dia 1º de janeiro de 2020, tá? Então, como é que foi o do dia anterior, como é que tá acumulado do mês e como é que tá acumulado do ano. E aqui tem o RTY geral, então você tem por processo e aqui você tem o geral do dia, do mês e do ano. E aqui do lado tem as regras só para as cores, né? Então fica vermelho for menor que 90,
99 para cima fica verde e entre 90,1 e 98,9 ele vai ficar como amarelinho. Então você pode vir aqui alterar as regras, alterar esses valores e ele já vai alterar toda a questão de cores, tá? Mas para implementar uma RTY, a primeira etapa que você tem que fazer é definir lá as linhas, os nomes do processo, e tem uma aba aqui chamada apoio, onde você vai listando os teus processos aqui. E você tem que ter uma lista de defeitos. O primeiro ponto é, para cada estação, um código de defeitos, tá? Quais são todos os códigos? Aí, para cada etapa do processo, né? No caso aqui eu coloquei processo A e descreveria o que é esse processo. Eu relaciono daí tudo que é A1, A2, A3 é relacionado à etapa A e assim sucessivamente. Essa aqui é uma planilha só de apoio para ele buscar depois as listas suspensas, enfim. Mas é importante você ter os processos e você ter as linhas de defeitos. Bom, aqui do lado, o que você vai preencher todos os dias? Todos os dias tem duas abas que você precisa preencher. Uma é o banco de dados de retrabalho. Então, todas as estações de retrabalho que você tem, dê uma peça de retrabalho, a pessoa que é responsável por esse retrabalho, ela vai preencher ou diretamente na planilha, se tiver um computador na linha, ou então ela vai ter um formulário que ela vai preencher e alguém vai compilar esses dados depois. Então tem a data, nesse caso aqui você vai preencher só o que está preto aqui, daí o que está cinza ele preenche automático. Então você vai colocar a data e vai colocar o código de defeito. O código de defeito já tem a lista suspensa aqui. É só você alterar lá que ele já vai alterar automático aqui essa linha suspensa, tá? E aí você vem aqui e ele vai colocando, né, a lista suspensa, ele já te dá qual é a estação automática e aqui você coloca qual é a quantidade de peças retrabalhadas que teve, né, no dia 3, dia 3 de janeiro, peso errado, peso errado, ele já botou automático aqui que é a estação E e a quantidade de peças. Então você precisa preencher essa daqui e você precisa preencher a quantidade total produzida em cada dia. No final do dia, aquela linha produziu quantos? E ele já te traz aqui o total de retrabalho, tá? Então essas duas planilhas aqui preenchidas, você vem aqui no botão, aí você vai dar um atualizar e ele vai atualizar todos os valores aqui para você. Então, essas tabelas dinâmicas aqui, elas só são, né, elas são oriundas dessas duas planilhas que você precisa preencher aqui. Então, importante, tem a lista de defeitos por estação. Se não tem um computador lá na linha, faça um formulário e alguém consolida isso depois. Mas uma outra forma só para você pode fazer para definir qual é a estação mais crítica é você só ver as quantidades, inicialmente só a quantidade de retrabalho sem os defeitos, né? Mas já que a pessoa vai controlar, vai tirar para fazer os defeitos, não custa nada ela já identificar qual que é o problema. Qual que é o problema, né, que deu naquela peça, e assim você tem um banco de dados que depois você pode fazer um pareto, tal, tentar entender aonde que está o seu principal problema ou defeito de qualidade. Bom, pessoal, era isso. Vou estar disponibilizando essa planilha lá no Telegram do Sala do Kaizen. Está disponível para você lá. Valeu!